Galerinha, beleza? Professor Jair, canal Praxis Química. Hoje nós vamos dar uma evolução aí nas nossas correções, já que nós terminamos as correções das provas paulista do primeiro, segundo e terceiro bimestre dos anos aí de 2023, 2024 e 2025, tá? Agora nós vamos começar a correção do provão paulista seriado. E o que seria esse provão paulista seriado? Vamos aqui no site do governo. Eu vou mostrar para vocês a importância dessa prova para os nossos alunos aí, principalmente de escolas públicas, tá? Na preparação dessas crianças. Olhem só. O provão paulista seriado, eu vou botar aqui no perguntas frequentes, que ele é uma outra alternativa dos nossos alunos conquistarem uma vaga em uma universidade pública, né? Então, os alunos que fizerem essas provas aí, eles vão estar concorrendo a 15.390 vagas no ensino superior, sendo 1.500 na USP, 974 na Unesp, 325 na Unicamp, 10.000 nas FATECs e 2.631 na Univesp. Então, várias entidades aí, universidades públicas, que nossos alunos têm condições de estar concorrendo. E por que ela é tão importante assim, diferente de qualquer outro vestibular? Porque eles vão estar concorrendo somente com alunos de escola pública. Então, todos aqueles alunos que já fazem cursinho há muito tempo, alunos que fazem intercâmbio, que têm várias outras oportunidades, como os nossos alunos, muitos deles não tiveram essa oportunidade, eles estão ali concorrendo com alunos que estão mais ou menos no mesmo nível. Então é mais, vamos dizer assim, justo o provão paulista seriado, tá? E é uma grande oportunidade para alunos de escola pública entrarem na universidade pública. E os critérios são os seguintes, meus queridos. Ó. Então é realizado uma prova em cada ano do ensino médio, na primeira série, na segunda série e na terceira série do ensino médio. E sempre é a última prova do ano, que é o provão paulista seriado. Tá? E cada ano tem um peso, sendo que na primeira série é 15% da nota, na segunda série o provão paulista vale 25% da nota e na terceira série 40%, sendo que mais 20% é da redação, tá? Para completar os 100%. Então a somatória de tudo isso aqui, das três provas paulistas, é o que vai dar a oportunidade dos alunos concorrerem a uma vaga na universidade. Então, isso é fundamental, é muito importante, tá? Por isso que a gente vai fazer a correção aqui de todas as provas paulistas aplicadas até agora. Então, a gente vai fazer a de 2023 e 2024. A de 2025, como ainda a gente não teve acesso, quando sair os resultados, tal, tudo bonitinho, a gente tiver acesso, a gente vai fazer a correção também. E tem outra coisa também para falar, né? Que o provão paulista seriado eles têm duas aplicações. Uma durante o ano letivo normal, aquela prova do último bimestre. Ele tem uma segunda aplicação, que é para que os alunos que não conseguiram fazer no tempo normal, na primeira aplicação, tenham a oportunidade de estar fazendo também e não perder. Isso aí é realizado o quê? No começo do ano consecutivo. Então ele tem a primeira aplicação e a segunda aplicação. E também aquelas escolas que tenham algum problema, por exemplo, faltou energia no dia ou qualquer coisa do tipo, né? Tem a segunda aplicação para estar aí dando a chance para esses casos excepcionais, tá? Fora aqueles casos do EJA também que são semestrais. Então, para contemplar esses casos, nós temos a primeira e a segunda aplicação. Beleza? Então vamos começar a nossa correção, meus queridos. Começando a nossa correção aqui. Olha que legal. Provão paulista seriado, Química 2023, primeira série, primeira aplicação. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão de Química é a questão de número 40. E ela fala o seguinte, meus queridos, olha. Estrelas supermassivas são capazes de fundir elementos até o ferro. No início de seu processo evolutivo, o núcleo dessas estrelas
que concentra 10% de sua massa, atinge temperaturas suficientemente altas e gera energias por meio da fusão do hidrogênio em hélio. No entanto, somente 0,7% da massa do núcleo da estrela é transformada em energia. Como é que a gente calcula essa energia? Com aquela famosa equação de Einstein, né? É igual a mc ao quadrado, que é o que tem aqui, né? Vamos colocar aqui deixa eu marcar texto. Olha a equaçãozinha aqui de Einstein. Aí ele, sabendo que o produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado corresponde à energia equivalente àquela quantidade de matéria, ou seja, é igual a mc ao quadrado, qual é a ordem de grandeza da energia que 2 vezes 10 a 29 quilos, quer dizer, um número absurdo aí da massa de uma estrela supermassiva, pode gerar no início de seu processo evolutivo. Então eu tenho aqui a massa, 2 vezes 10 a 29 quilos. Eu tenho a velocidade aqui da luz, ó. Esse Czinho é de celeritas, né? É 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou 300 mil metros por segundo. Ó. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos jogar isso na fórmula e tentar calcular a energia em Joule. Tentar não, vamos calcular, né? Vamos pegar aqui. Excel, caneta. Isso. Então aqui é o seguinte, meus queridos. Nós temos que energia é igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. Bem feinho aqui, mas... energia é igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. Então, energia é igual a massa, é 2 vezes 10 elevado a 20. Ai, meu Deus. Vou voltar aqui. Elevado a 29. Vezes, eu tenho a velocidade da luz, que é vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Meu Deus. Isso tudo aqui nossa, que horrível, elevado ao quadrado. Então isso aqui dentro aqui está elevado ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado vezes isso aqui ao quadrado. Aí quando eu tenho potência de potência aqui, aí eu multiplico as potências. Aí fica 2 vezes 8, 16, fica 10 elevado a 16 e 3 elevado ao quadrado. É isso? Então nós temos aqui energia é igual a 2 vezes 10 elevado a 29 vezes 3 ao quadrado vezes 10 e 2 vezes 8, 16. Aí vamos organizar isso aqui melhor. Energia é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9 vezes... Aí eu tenho aqui 10 elevado a 29 vezes 10 elevado a 16. Aí eu tenho a propriedade de potência. Mesma base, se eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então aqui vamos fazer essa conta. A energia é igual a 2 vezes 9, 18, vezes 10 elevado a 29 mais 16, 30, 46. 46 joules. Então 18 vezes 10 é 46. Aí ele
fala aqui qual é a energia que a gente foi gerada. Tá aqui, alternativa A. Alternativa A, 10 a 46 joules, que é o que a gente obteve aqui. Correto? Vamos para a próxima. Ciclos biogeoquímicos são processos naturais que envolvem a circulação de elementos químicos e descrevem a forma como esses elementos são absorvidos, transformados, armazenados e liberados ao longo do tempo, passando por diferentes compartimentos como atmosfera, solo, água e organismos. Uma das etapas de um dos ciclos biogeoquímicos tem uma substância simples elementar no estado sólido. Essa substância está presente no ciclo biogeoquímico do elemento representado pelo símbolo químico. E vamos lembrar o que é substância simples, né? Substância simples é quando eu tenho átomos do mesmo elemento químico na substância. Quando eu tenho átomos diferentes, mais de um átomo presente aí nas moléculas da substância, eu tenho uma substância composta. Por exemplo, H2O. H2O tem hidrogênio e oxigênio, então é uma substância composta. O2, só tem oxigênio na molécula, então é uma substância simples. NaOH, tem sódio, oxigênio e hidrogênio, isso aqui é uma substância composta. Então, substância simples só é formada por um elemento químico. Por exemplo, nitrogênio, gás nitrogênio, N2, na atmosfera, é uma substância simples. Carbono no estado grafite, substância simples. E assim sucessivamente. Um desses elementos aqui, no ciclo biogeoquímico, que é como esse elemento circula na natureza, em uma das etapas do ciclo, ele vai estar na forma de substância simples. Eu diria que vários deles aqui, mas ele quer uma resposta, né? No gabarito, ele deu essa resposta aqui. Por exemplo, eu vou ter oxigênio no ciclo do oxigênio no ar, como O2. Eu vou ter ele como substância simples. Eu vou ter nitrogênio também. Carbono, se eu tenho carbono na natureza no ciclo, como carvão, como grafite, como diamante, que ele vai estar na forma de substância simples. Mas tem um que é mais notório, que é mais fácil de até exemplificar, que é esse aqui, ó. É o enxofre. O enxofre, quando ele está circulando na natureza, é o que está no gabarito também, tá? Quando ele está circulando na natureza e através dos micro-organismos, dos seres vivos, tem aqui as etapas dele circulando. Olha, as plantas, elas absorvem o enxofre na forma de sulfato, tá vendo? Esses compostos são assimilados depois, quando os seres vivos morrem, eles sofrem mineralização, os compostos de enxofre. E micro-organismos heterotróficos, o que é heterotrófico? É que não produz a própria comida. Autótrofo é como se fosse o quê? As plantas, né? Produzem a própria comida através da fotossíntese. Heterotrófico precisa da alimentação para sobreviver. Aí eles produzem esse H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, né? O ácido sulfídrico, né? E outras bactérias sulfurosas, que pega esse composto aqui que é bem fedido, né? Cheiro de ovo podre. Essa substância aqui, ele sofre oxidação, o sulfato aqui, o sulfeto de hidrogênio, e produz o enxofre no estado de substância simples aqui embaixo. Tá vendo? Olha ele aqui na etapa sozinho, como substância simples. Depois ele é oxidado e entra na cadeia de novo. Ó. Isso aqui só na parte dos seres vivos. Aqui não tem a parte aqui do ar, por exemplo, dele como nas rochas, na forma de rochas vulcânicas ali.
né, de erupções, áreas de onde tem erupções vulcânicas, tem bastante enxofre. Isso aqui é só na parte microbiológica, e tem enxofre no estado de substância simples. Então, nisso, nós temos aqui a alternativa E. Mas ressalto para vocês, isso aqui foi o que deu no gabarito. Eu poderia considerar um dos outros elementos aqui. É que ele não foi tão específico, ele deu margem para outras interpretações, tá? Mas tudo bem. Gabarito é a alternativa E. A explicação é parte do ciclo onde está lá os micro-organismos, tá? Vamos para a próxima, então. Essa aqui é bem simplesinha, né? Essa aqui é mais conceitual. Você entendendo os conceitos, você consegue responder. Não precisa fazer cálculo nenhum. Mas ele fala o seguinte, olha. No quadro apresenta dados de algumas substâncias. Eu tenho aqui poliuretano, isooctano, polietileno, politerefitalato de etileno, água, disulfeto de carbono, mas ele dá aqui também os estados de agregação a 25 graus Celsius. Olha, essa substância vai estar sólida, essa vai estar líquida e assim sucessivamente. E aqui está as densidades. Aí tem miscibilidade em água ou isooctano. Por que isso é importante, miscibilidade? Porque se eu misturo substâncias que não são miscíveis, que não se misturam, elas vão formar fases. Elas vão se separar, que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo? É o que acontece aqui. Tem fases, então tenho líquidos aqui em fases diferentes e sólidos aqui também em fases diferentes. Então não são miscíveis, não se misturam, tá? Então, olhem só. O isooctano, ele não se mistura com água, mas se mistura com ele mesmo. E se mistura com esse disulfeto de carbono. O disulfeto de carbono, ó, não se mistura com água, se mistura com isooctano e assim sucessivamente. Estão vendo? Tá, mas e daí? E daí que é o seguinte. As densidades aqui a gente vai identificar qual que é o líquido 1, qual que é o líquido 2. E vamos identificar também, ó, o sólido 1 e o líquido 2 indicados pelas setas vermelhas. Ah, ela quer o sólido 1 e o líquido 2. Primeiro vamos ver quem é o líquido 1 e quem é o líquido 2. Ó. O líquido 1 ele é menos denso do que o líquido 2, correto? Então eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui um marca-texto. Eu tenho aqui, ó, líquido, líquido, líquido. Correto? O líquido 1 ele é menos denso. Qual que é menos denso aqui? Não é o de cima, não é o isooctano? Não é esse aqui? Então aqui é o isooctano. Aqui é o isooctano. O líquido 1. E o líquido 2 é a água. Por quê? Porque o disulfeto de carbono, olha, o disulfeto de carbono, ele se mistura no isooctano, mas só que ele não se mistura com a água. Se os dois aqui não se misturam, então aqui embaixo é água. Embaixo é água. Vou colocar aqui com a caneta agora novamente. Então, tem aqui H2O embaixo e aqui eu tenho o isooctano como líquido. Agora, como sólido, eu vou ter um sólido aqui mais denso do que a água e aqui menos denso do que a água. Então, esse sólido 2 aqui, se ele é mais denso do que a água, e a água, a densidade é 1, então tem que ter um sólido com a densidade maior do que 1. Qual é o sólido que tem a densidade maior do que 1? Não é esse daqui? 2,2? Vocês concordam comigo? Então, esse sólido aqui é o sólido 2. Agora, o sólido 1,
ele tem que ser mais denso do que o isoctano. Por quê? Porque se ele for menos denso que o isoctano, eu tenho ó, esse sólido e esse sólido ainda. O de cima ele é menos denso que o isoctano, então ele ia estar aqui em cima, ó, flutuando aqui, ó, a pedrinha flutuando. Como ele está aqui embaixo, ele é mais denso, então ele é esse sólido aqui, ó, ele é o polietileno. Então, o sólido 1 é o polietileno. O sólido 2 é esse sólido aqui. Tá? Então eu tenho o sólido 1, é esse aqui, o polietileno. Aí eu vou ter polietileno e polietileno. Então, poliuretano aqui a gente já tira, poliuretano a gente já tira, poliuretano a gente tira. E o líquido 2 é a água, é o H2O que a gente viu aqui. Então eu tenho polietileno e água. Eu tenho o que? Alternativa C. Tá? Alternativa C. A gente tinha que olhar as tabelas, ver o que mistura, o que não mistura, as densidades, quem fica em cima, quem fica embaixo, quem é sólido, quem é líquido. Essa questão aqui a gente reviu bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas a questão 42 é a alternativa C. Tá? Vamos para a próxima. Questão de número 43. Essa aqui também é bacana. Ó. Eu pus até esse quadro aqui do lado, justamente o pessoal ter noção, né? O que isso quer dizer? O estudo do comportamento térmico de uma substância, de uma determinada amostra foi realizado por meio do seu aquecimento. O tempo do experimento e a temperatura de amostra foram monitorados e anotados ao longo do estudo. O resultado é representado no gráfico. Aí vamos entender o seguinte, tá vendo isso aqui? Eu vou aumentando a temperatura e vai passando o tempo. Só que em cada parte aqui, quando eu vou esquentando, essas partes aqui que estão mais ou menos retas são as mudanças de fase. Quais são as fases de agregação, né? Da matéria? Não é o sólido, líquido ou gasoso? Sólido, líquido e gasoso. Correto? Que é o que está aqui, ó. Sólido, líquido, ele colocou aqui vapor, né? Substância simples, substância composta e uma mistura. Substância simples vai se comportar de uma forma, substância composta vai se comportar de outra forma e mistura vai se comportar de outra forma ainda mais diferente. Ó. Quando eu tenho uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, em uma substância simples, essa mudança aqui, ela é constante, ela não muda. Que é o que a gente tem aqui nesse gráficozinho aqui 2 aqui, ó. Isso daqui. Aqui é uma de substância simples. Por quê? Quando eu estou fervendo a água, ela ferve a 100 graus Celsius. E ela continua a 100 graus Celsius até que a última molécula ali de água vá para o estado vapor. Aí ela começa a mudar a temperatura, aumentar a temperatura acima de 100 graus Celsius. Tudo bem? Enquanto todas as moléculas ali não foram para o estado vapor, ela continua a 100 graus Celsius. Então aqui a temperatura ela fica constante. Quando eu tenho uma mistura, a mudança de estado físico ela não é constante. Eu tenho uma mistura. Eu tenho uma mistura. Vendo que a mudança de estado físico ela não é constante, ela tem uma subidinha, então ela vai alterando. A água está fervendo e eu tenho comportamento diferente de alguns tipos de mistura, tá? Que é o que a gente chama de mistura eutética ou azeotrópica. Como assim? Que um dos estados ele continua constante, ele não muda, mas um deles modifica, que é o que a gente tem na figura aqui, ó. Tá vendo que daqui até aqui
Aqui eu tenho a substância no estado sólido, aqui no estado líquido e no estado vapor, no estado gasoso. Quando ela chega nessa temperatura, a temperatura ela fica constante até esse ponto aqui. Então eu vou ter ela no estado sólido mais líquido. Vou ter um pouquinho de gelo ali, mais líquido. Quando chega aqui, eu vou ter um pouquinho de líquido mais vapor aqui, mais gás. Até toda a temperatura. Mas você está vendo que daqui até aqui, ela não é constante, ela tem uma subidinha. Ela vai aumentando de temperatura devagarzinho, mas vai. Então isso aqui é uma mistura que a gente chama de mistura eutética. E a temperatura de fusão ela é constante, a temperatura de ebulição ela é variável. É uma mistura eutética. Agora, quando eu tenho esse caso aqui, ó, 3, onde a subidinha aqui, ó, do sólido para o líquido ela é variável e do líquido para o vapor ela é constante, eu tenho uma mistura azeotrópica. Tudo bem? No caso aqui eu tenho uma mistura eutética, no caso aqui azeotrópica, no caso aqui eu tenho uma substância simples e aqui eu tenho uma mistura que muda os dois estados, tá vendo? Que é o mais comum. Mistura eutética e azeotrópica são casos excepcionais, tá? E um deles vai se manter constante e um deles vai variar. O termo eutética e azeotrópica vai dizer o quê? Qual que vai ficar constante e qual que vai variar. Tudo bem? Então ele pergunta aqui, ó, uma amostra classificada como eutética estava em dois estados físicos nas regiões do gráfico indicadas pelos números aqui, ó, 2 e 4. Eutética 2 e 4. Então nós temos aqui a alternativa B. Tá bom? Vamos para a próxima. Certo. Agora nós temos uma questão de termoquímica aí, ó. Ela não tem substâncias, não tem valores, mas só que ela é mais conceitual. Dá para rever vários conceitos. Quer ver? Então eu tenho aqui a variação de entalpia. E a gente relembrando que a variação de entalpia, quando ela é maior do que zero, eu tenho a energia sendo absorvida. Quando ela é menor do que zero, eu tenho a energia sendo liberada. Tá? Se ela é menor do que zero, quer dizer que ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, ele está liberando o quê? Para o ambiente. Ele está liberando para o ambiente na forma de calor. Então, no caso aqui, todas as entalpias de formação dessas equações aqui são maiores do que zero. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque são equações que vão servir para a gente fazer a interpretação. Porque a reação que eu quero mesmo é essa de baixo aqui, ó, análise da reação representada pela seguinte equação. É essa de baixo aqui, ó. E a partir... O que é a lei de Hess na termoquímica? Que a partir de outras equações eu consigo deduzir a energia liberada ou absorvida, fazendo os cálculos direitinho, e deduzir o que aconteceu na minha reação desejada. Tá? É só eu fazer a parte do balanceamento, estequiometria, tudo bonitinho, para eu ter os valores direitinho. Então tudo que está do lado do reagente eu tenho que deixar do lado do reagente aqui, e tudo que está do lado dos produtos eu tenho que deixar do lado dos produtos e cortar o que não me interessa. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar nossa canetinha aqui. Aí. Ó. Você vê essa primeira equação? Tá vendo que esse A2D ele está do outro lado da equação, e esse daqui está desse lado dos reagentes, e aqui ele está do lado dos produtos? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter, porque
eu quero que esse A2D esteja do lado dos reagentes. Então essa equação eu tenho que inverter ela. Então como é que ela vai ficar? Ela vai ficar A2D transformando em 2A mais D. Beleza? Agora tá vendo que eu tenho aqui 2B e aqui eu tenho só 2B, eles estão do lado dos reagentes, só que esse 2B aqui ele tá com 2 mols dessa substância B e aqui só com 1 mol só. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que multiplicar por 2. Aqui também, ó, tá vendo esse AB? Ele tá aqui no lado dos produtos, mas só que também tá só com 1 mol de AB. Não tem nada aqui, é 1 na frente. Aqui tem 2 mols, então vou ter que multiplicar por 2 essa equação inteira aqui. E outra coisa, tá vendo que aqui eu inverti? Essa parte aqui dos produtos foi para os reagentes e dos reagentes foi para os produtos. Quando eu faço isso, eu tenho que inverter o sinal aqui também. Se aqui está maior do que zero, aqui vai ficar menor do que zero. Então, ó, a entalpia, formação, entalpia de formação 2 aqui vai ser menor do que zero. E nesse outro aqui, o que a gente vai fazer é 2 vezes A mais 2 vezes B transformando em 2AB, certo? E o de baixo, eu tenho só um C aqui, ó, os reagentes e um C nos reagentes, não mexo. Um CD aqui e um CD aqui. Então, essa daqui eu mantenho. Tá? Essa aqui eu mantenho. Então, vai ficar C mais D, transformando em CD. E a entalpia de formação 3 vai ser maior do que zero. E aqui a entalpia de formação 1 também vai ser maior do que zero. No caso aqui vai ser 2 vezes. 2 vezes, tá? Como eu multipliquei por 2, eu tenho que multiplicar também o valor da entalpia. Tá? Beleza, então aqui eu multiplico por 2, aqui eu inverto o sinal e aqui eu mantenho. Aí agora olha só como é que fica isso aqui. Vamos fazer de azul. Azul não, peguei o verde aqui, mas tudo bem. Agora olhem só, tá vendo que eu tenho 2A aqui e 2A aqui? Então, corto aqui, corto aqui. Tem um D nos reagentes aqui e um D nos produtos aqui. Corto e corto. Beleza? Aí, o que a gente faz? Agora, a gente coloca tudo que sobrou, se não tem mais nada para cortar, agora na reação e ver se dá certo. Ó, o que sobrou aqui nos reagentes? Não foi o 2B? E não foi o 2AD? Então, vamos colocar aqui, ó. A2D mais... Aqui sobrou C nos reagentes, mais C. Aqui não sobrou o 2B, mais 2B. Isso aqui se transforma em, do lado dos produtos aqui, não tem um 2AB, sobrou 2AB. Aqui não sobrou nada e aqui sobrou o CD, mais CD. Não deu exatamente a reação global. E o que ficou aqui de entalpia não é isso?
Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha, o somatório das entalpias vai ser entalpia 3 mais 2 vezes a entalpia, isso aqui parece um A, isso aqui, entalpia de 1, H1, isso daqui ai meu Deus, menos a entalpia, eu vou inverter o sinal aqui, do H2, e tem que ser igual a 0. Não, perdão, igual a 0 não, tem que ser endotérmico, ó. Essa última reação será endotérmica se a reação dos valores das entalpias de reação 1 e 2 e 3 em módulo for maior do que 0. Então, o que eu faço com esse valor aqui de menos ΔH? Eu passo para o outro lado e inverto o sinal aqui. No caso aqui de menor, de maior, eu coloco como menor. Tá? Não, é o contrário, pô, o contrário. Menor. Aqui, ó, menor. Eu inverto como maior. Aí fica delta H3 mais 2 vezes delta H1 tem que ser, ai meu Deus, tem que ser maior do que delta H2, do que a entalpia da reação 2. Isso nós temos o que? Alternativa D. Alternativa D como correta. Viu? Tudo isso aqui a gente lembrou das reações. A gente pode transformar elas, multiplicar, inverter, não esquecendo de mudar o sinal aqui também das entalpias, para obter a reação global e depois ver o que o exercício está pedindo. No caso aqui, ele pediu para ver como é que deveria ser os valores para que essa reação seja endotérmica, então a entalpia tem que ser positiva. E a relação dos valores das entalpias das reações 1, 2 e 3 em módulo. Então, a 1 e 2 tem que ser um valor maior do que o de H2 aqui, ó, da segunda reação. Por quê? Porque a segunda reação não inverteu o sinal. Se inverteu o sinal ficou negativo. Então, os outros tem que ser muito mais positivo para dar uma entalpia maior do que 0 para ser uma reação endotérmica no final. Então, vamos para a próxima. Essa aqui já está respondida. Certo. Um composto, o pentafluoreto de nióbio, o NBF5, o NBF5, massa molar, já deu a massa molar aqui da substância, 187,9 gramas por mol, é um catalisador para reações de polimerização. Sua síntese é feita pela reação do metal nióbio, Nb, e o gás F2, representada pela equação não balanceada. Então, está aqui a equação não balanceada. Então, temos que balancear já, né? Bom, de acordo com essa reação, a quantidade de F2 que reage na proporção de 751,6 gramas de NBF5, pentafluoreto de nióbio, é igual a
Então vamos fazer aqui primeiro o balanceamento da equação. Aqui vamos mexer aqui com os flúor, né? O nióbio está igual, então vamos mexer com o flúor para balancear. Então o que a gente faz? Inverte aqui os índices. Se aqui é 5, aqui é 2, aqui eu multiplico por 2, aqui eu multiplico por 5. Aí fica o seguinte. Assim, ó. Aqui fica multiplicado por... Ai, meu Deus. Aqui fica multiplicado por 5 e aqui fica multiplicado por 2. Quer ver? E aqui por 2 também para balancear. Aí fica 2NB mais 5F2, transformando em 2NB F5. Então tá balanceado, ó. 10 flúor, 2 vezes 5, 10 flúor, 2 nióbio, 2 nióbio. Certo? Mas o que ele pergunta é o seguinte: de acordo com essa reação, a quantidade de F2 que reage na preparação de 751 NB. Ele me dá as massas molares aqui, ó. Ele me dá a massa molar dessa substância, que é 187,9. Como eu tenho 2 mols, eu multiplico por 2. Então fica 2 vezes 187,9, certo? E ele quer quanto que é produzido a partir de 751,6. Então eu faço aqui, ó, 751,6 gramas, certo? E aí fica o seguinte: aqui eu tenho 5 mols dessa substância. Tenho 5 mols. Eu tenho essa quantidade em grama. E ele quer essa quantidade em grama, ele quer saber quantos mols. Que é o que eu não tenho. E fazendo a conta, fica 5 vezes isso aqui dividido por esse valor. Então, vamos fazer. Vamos pegar a nossa calculation. Aí, vamos lá. 5 vezes 751,6 igual 3.758. Vou mudar de cor aqui da canetinha. Fica 3.758 aqui dividido por 2 vezes 187,9 igual 300. Meu Deus. 375,8. Então isso daqui, meus queridinhos, vai nos dar
2.758 dividido por 375,8 igual a 10 mols. 10 mols de flúor. Então aí nós temos 45, alternativa C. Vamos para a próxima. Não sei se ficou na frente, acho que ficou na frente, né? Vou só voltar aqui, ó. Então eu tenho aí 10 mols. E agora a questão 46. Desde as primeiras especulações de John Dalton até os avanços experimentais de Thomson e de Ernst Rutherford, a busca por entender a natureza dos átomos tem sido um processo fascinante e gradual, que resultou em modelos atômicos. As bases da teoria atômica moderna têm a contribuição de, aqui a alternativa A, Dalton, que propôs átomos formados por núcleos muito pequenos com massas e carga positiva. Aí tem um porém, né? Ele fala de teoria atômica moderna. Se ele fala de teoria atômica moderna, Dalton já não seria a teoria atômica moderna, seria o princípio aí, né? Thomson, que propôs átomos constituídos por massa negativa incrustados por partículas de cargas positivas. É o inverso que ele propôs. Átomos de carga positiva incrustados por partículas com carga negativa. Rutherford, que propôs átomos com uma região muito pequena, correto, com massa e carga positiva, circundada por região orbitada por partículas negativas. Perfeito. Alternativa C. Vamos ver as outras. Dalton. A gente já viu que Dalton não é modelo atômico moderno, né? Thomson, que propôs átomos indivisíveis formados por um núcleo neutro. Não, também não. Então temos a alternativa C. 47. Um becker foi preparada uma solução saturada de brometo de amônio, NH4Br, né? Usando 50 gramas de água destilada a 50 graus Celsius. O conteúdo desse becker foi transferido para um balão volumétrico e foi adicionada a água destilada em temperatura ambiente, até atingir a capacidade volumétrica do balão volumétrico, que era de 100 ml. O gráfico representa a curva de solubilidade do brometo de amônio. A concentração da solução de brometo de amônio no balão volumétrico era igual a... Então, se eu tinha 50 gramas em 100 ml, bom, então nós vamos fazer o seguinte. Olhem só. Formulinha de concentração comum. Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então a massa aqui de brometo não é 50 gramas, o volume não é 100 ml, e ele não quer em grama por litro. Se está em ml, a gente tem que transformar para litro. 100 ml é... 100 ml, meu Deus, 100 ml é igual a 0,1 litro. Então, se eu tenho a massa em grama aqui, ó, 50 gramas e 0,1 litro, concentração comum vai ser igual a 50 dividido por 0,1. 50 dividido por 0,1, aqui eu aumento um zerinho, né? Então fica a concentração é igual
500 igual a 500 gramas por litro. Que é a alternativa B. Correto? Ele fala mais alguma coisa? Fala, ó, a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Ele consegue dissolver 100 gramas dessa substância. Como eu tinha 50 gramas, ele estava solúvel. Tá? Ele estava insaturado ainda. Não tinha corpo de chão. Tranquilinha essa questão de solubilidade. Ele estava 100 graus Celsius, ele consegue dissolver 100, mas ele tinha só 50, então ele conseguia dissolver ainda mais 50 ainda. Né? Vamos para a próxima. Bom, eu marquei aqui a alternativa, marquei B, isso. Questão de número 48 do Provão Paulista, meus queridos. A rotulagem do produto químico perigoso é um dos meios utilizados pelo fornecedor para transferir ao público-alvo as informações essenciais sobre os seus perigos. Uma das formas de informar os perigos de produtos químicos é o uso de pictogramas. Um deles é representado na figura. Eu tenho esse pictograma aí, indica aí o que? Substância inflamável, né? Aí ele fala o seguinte: dentre os produtos químicos que as pessoas empregam em suas residências em atividades de limpeza, o produto que informa em seu rótulo o perigo descrito no pictograma dessa figura é, a gente viu, é um produto que é inflamável, né? O removedor, um solvente orgânico usado para limpeza e remoção de cera do piso de graxas em equipamentos de tecidos. Olha, solvente orgânico, meus queridos. Batata que é inflamável, né? Então nós temos aí já a alternativa A. Ácido muriático, uma solução de ácido clorídrico para limpar rejunte de pisos. Ácido muriático, ele não é inflamável. É um ácido, ele causa uma corrosão, né? De determinadas, vamos dizer assim, estruturas, superfícies, mas ele não é inflamável. Então, o pictograma não tem a ver com um ácido muriático. Seria um outro pictograma, um outro símbolo para designar o perigo de um ácido. O desentupidor de pias e ralos, que é a soda cáustica, né? Soda cáustica, ele causa um tipo de queimadura, mas só que é por uma reação química, não por fogo. Ele não é inflamável. Então, também não. O sapólio, uma pasta abrasiva usada para lavar panelas de alumínio. Não, essa daí, nesse caso, não é inflamável, principalmente que essa substância é mais ou menos constituída de areia, né? Então não é inflamável. E ela é abrasiva justamente para isso, né? Um pedacinho de areia e tal. A água sanitária, o hipoclorito de sódio usado para alvejar roupas, também não é inflamável. Então aqui o único inflamável mesmo é o solvente orgânico aqui, né? Vou só marcar aqui a alternativa A. E com isso, meus queridinhos, agora é correr para a biblioteca. Olha essa galera, esse bonde aí, ó. Agora todo mundo correr para a biblioteca para continuar os estudos. Beleza? Nós temos aí esse professor Albert Einstein, olha que maravilha. Temos o outro professor lá no fundo, lá do Breaking Bad, olha que legal. E nós ficamos por aqui, meus queridos. Até a próxima correção. O que nós vamos fazer é corrigir agora a segunda aplicação de 2023, essa foi a primeira. Vamos corrigir depois as aplicações da primeira aplicação e segunda de 2024. E esperar de 2025. Vocês já entenderam que essa prova ela é fundamental para alunos de escola pública, principalmente para terem condições, terem uma oportunidade a mais de entrarem na universidade pública. Então,
é bom levarem a sério, tá? Obrigado, galerinha. Não esqueça aí de curtir, compartilhar, beleza? E se inscrever no canal. Tchau, tchau.